Paz, saúde e prosperidade, irmãos, tudo bem com vocês? Me chamo Wesley, sou aqui da Casa da Bênção, filial do Belmonte, Superintendência de Osasco. Hoje aqui falar de um assunto bem interessante, inclusive em homenagem a esse mês de setembro, onde todo mundo fala de depressão, de ansiedade, o mês amarelo. E em homenagem a este mês eu vim trazer um estudo específico sobre depressão e ansiedade, para que você possa ter entendimento do assunto para poder estar ajudando pessoas, beleza? Antes de dar início ao que for falado aqui, não se esqueça, desce aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha aí este conteúdo para o máximo de pessoas que você tiver aí. Nos ajude a alcançar vidas. Lembre, quando você está compartilhando, mandando este vídeo para outras pessoas, você está fazendo o ID do Senhor, está levando a palavra de Deus. Então, faça parte desta mensagem, entregue para as pessoas. E claro, aqui também tem o link do nosso Instagram, entra lá, curta, siga a gente, acompanhe, que nós sempre estamos postando lá também. Bom, depressão. Antes de eu explicar pelo lado espiritual a depressão, eu vou trazer o lado da ciência, porque não dá para me falar da depressão sem falar da ciência. Eles dois andam em conjunto. A maioria dos casos, ciência e religião andam juntos. Não é sempre, mas grande parte das vezes sim. Primeiro, o que é depressão? Depressão é transtorno de saúde mental considerado uma doença do século, que causa incapacidade na pessoa, não consegue trabalhar, perde apetite, brilha pela vida, ou seja, a pessoa se sente incapacitada para poder estar fazendo a sua rotina do dia a dia. A pessoa é acometida ali por uma série de sintomas onde ela não tem mais disposição, seja para trabalhar, seja ali para poder ter brilho pela vida, seja ali para fazer coisas que ela gostava de fazer antes, seja para fazer N coisas, ela perde o vigor, ela perde a vontade, muitas vezes até de viver. Ou seja, isso é depressão. Quais que são os sintomas da depressão? Primeiro, tristeza profunda, alterações de humor, a pessoa não tem um humor constante, vive alterando muito os humores. Desencanto, falta de esperança, angústia, dor, amargura, culpa, falta de vontade de viver, sono em excesso ou falta de sono, perde o apetite e começa também a atingir o físico, ou seja, a pessoa começa ali, a imunidade da pessoa cai, problemas inflamatórios, ou seja, além desses sintomas, muitas das vezes ali mais mentais, mais ali de estado de paz e espírito, também começa a afetar o corpo, sim, através de algumas coisas aí que afetam o nosso físico. Bom, e vamos falar aí de 4 tipos de depressão que acontece com as pessoas e estamos todo mundo sujeito. Primeira, a depressão pontual, ela dura cerca de 6 meses e acontece com situações ali que muitas das vezes nós não conseguimos lidar muito bem, seja a perda de um cônjuge, seja a perda de um pai, seja a perda de uma mãe, onde muda muita coisa internamente em nós. Então é normal a pessoa ter um momento de tristeza, um momento de luto, uma depressão ali motivada por algo além, onde ela não consegue lidar com alguma coisa e isso acaba gerando uma depressão pontual, ou seja, uma depressão que tem começo, meio e fim, até ela conseguir gerir algo que aconteceu com ela. Segunda depressão é a depressão sazonal. Ela é gerada por gatilhos, ou seja, tem momentos, tem algumas coisas que fazem com que a pessoa fique depressiva. Por exemplo, uma pessoa que está acostumada a viver no calor, está acostumada a viver lá com pouca roupa, está acostumada com aquele sol escaldante, e ela vai para um lugar onde faz frio, pode acontecer daquela pessoa ter uma depressão sazonal, ou seja, mudou a vida dela da água para o vinho, mudou de um jeito que ela estava acostumada de viver para um outro jeito que ela não estava acostumada a viver. Então pode acontecer que é uma depressão sazonal, igualzinho há algum tempo atrás, quando estava essa pandemia do Covid, que muitas pessoas ali ficaram presas dentro de casa devido à quarentena, onde era proibido, onde tinha que ficar em casa, tudo fechado. Então muitas pessoas foram acometidas o quê? Por uma depressão sazonal, gerado por uma circunstância que estava fora do nosso controle. Agora, terceiro tipo de depressão, a depressão pós
pós-parto, que é o que? Para as mamães, aquelas mulheres que vão ser mães quando está perto do filho nascer, e quando o filho nasce, tem um desregulamento muito grande de hormônios no corpo da mulher. Começa a liberar diversos hormônios diferentes, e ali, devido a esses hormônios, muitas vezes desregula ali o funcionamento normal tanto do corpo como da mente ali da mulher. Então ela começa a ter choro em excesso, ela começa a ficar muito, o humor começa a alterar muito, uma hora tá bem, outra hora não tá, uma hora tá rindo, outra hora tá chorando, uma hora tá com paciência, outra hora tá sem paciência nenhuma. E também, muitas das vezes ela começa até ali a rejeitar o neném, ou seja, ela começa a sentir medo, ela começa a sentir angústia, começa a sentir insegurança pela vida que ela acabou de gerar. Isso se chama depressão pós-parto, devido a esse desregulamento aí nos hormônios da mulher. Para a quarta e última depressão, que é a mais comum, que é a depressão profunda. Ou seja, quando a pessoa já está sentindo os sintomas e passando pela depressão por um período muito extenso de tempo. E aí que nós caracterizamos como a depressão profunda. E o que é a depressão profunda? Antes de explicar, eu vou dar uma leve explicação sobre o funcionamento do nosso cérebro. Tem uma área do nosso cérebro que é responsável pela memória, pela fala, por fazer a gente andar, por fazer a gente sonhar, por fazer a gente pensar. E tem uma outra área do nosso cérebro que ela é responsável pelos nossos sentimentos e controle dos nossos sentimentos. E tem uma outra área do cérebro que é responsável pela liberação desses sentimentos. E é quando essa área ela está funcionando de forma ruim ou não está desregulada, ou não está funcionando muito bem, é aí que nasce a depressão e a ansiedade. Exatamente. Tem um nome técnico aqui, ó. É o mau funcionamento dos neurotransmissores. Exatamente. Os neurotransmissores que transmitem os nossos sentimentos nessa área do cérebro quando não está funcionando muito bem, que é ali onde nasce a depressão. E é por isso que existem os remédios antidepressivos. É para poder fazer com que essa área do cérebro se regule novamente, para que a depressão pare e seja tratada. Ou seja, irmãos, não tem frescura, mimimi, é uma doença que deve ser tratada pelos métodos da ciência. Exatamente. É uma doença que precisa ser tratada. Quais são as causas que podem fazer com que uma pessoa desenvolva a depressão? Perda de alguém muito querido, doenças na família por um longo tempo, exemplo, câncer, Alzheimer de uma pessoa e tudo. Você ficar tratando de uma pessoa que ficou muito tempo doente, você pode acabar também gerando uma depressão em você. Abuso psicológico ou sexual, emprego novo, formatura, época de provas, de exames, essas coisas podem despertar uma certa ansiedade, uma certa angústia em você. E também um casamento ruim também pode gerar depressão em você. Ou seja, e quais que são os tratamentos? Antidepressivo, um psicólogo, exercício físico e fazer algo que você goste. Bom, agora para poder encerrar o lado da ciência, a gente poder falar um pouco do lado espiritual, nós temos que entender que assim, às vezes, agora você pode estar pensando aí, mas a pessoa vai viver de antidepressivo, vai viver de tarja preta, vai viver disso? Não. Vou ilustrar aqui como é que funciona mais ou menos quando uma pessoa sofre de depressão, ansiedade, e ela vai no médico para ser tratada. Só quando vai lá, ela está sem base nenhuma, ou seja, ela está ruim, ela está ali com as suas faculdades mentais abaladas. E o médico, para poder auxiliar ela ali, o psicólogo e tudo, passa um remédio antidepressivo, ou seja, para dar uma base para ela, para que ali cause um regulamento novamente. Só que o que acontece hoje em dia é que a pessoa vem, toma o remédio, a pessoa fica bem, e ali ela fica vivendo a base do remédio. E aí onde chega uma hora que o remédio não faz mais efeito, ele para de fazer efeito, ou a pessoa começa a tomar remédios mais fortes para continuar causando o mesmo efeito. A pessoa está com depressão e o médico passa ali o remédio, é uma base.
Mas a pessoa tem que continuar o tratamento para quê? Para que as outras bases sejam passadas. O psicólogo vai começar a passar ali exercício físico, vai começar a ter mais consultas, vai começar ali a ter uma qualidade de vida melhor, vai começar ali a fazer algo que goste, vai começar a tratar a causa dos problemas, vai começar a solucionar os problemas. Ou seja, tudo isso vai gerar um alicerce na pessoa, para quando o remédio for tirado, a pessoa tem base para continuar vivendo sem precisar dos remédios, aí onde a pessoa vai ser curada da depressão. Então, irmãos, quando nós falar de depressão, quando falar de ansiedade, é isso. Não confunda a depressão, que é uma doença onde pode ser tratada ali através da medicina, por algo espiritual. Não é causada por demônio, não é causada por nada disso. A pessoa que está ali com depressão é porque ela tá com falta de Deus, é porque ela está demoniada, é porque ela está possessa de alguma coisa. Não, irmãos, tirem isso da cabeça de vocês. Depressão é um desregulamento no funcionamento do cérebro da pessoa. É isso, e precisa ser tratado, curado através da ciência para que a pessoa fique bem novamente. Pode acontecer uma cura de forma espiritual e milagrosa ali da parte de Deus? Pode, mas entenda o que de fato é depressão, para que você não confunda a depressão com algo espiritual e ficar empurrando a pessoa ali para ela poder ser curada ali através de um milagre por parte de Deus. Porque lembre-se, o que for para o homem fazer, Deus não vai fazer. Se a ciência pode tratar e curar, Deus não vai fazer. Ele pode até de forma assim, sazonal, fazer algum milagre, fazer alguma coisa. Deus só vai agir no momento em que a ciência não der mais jeito. Por exemplo, a pessoa descobre que está com câncer. Se a pessoa estiver fazendo outro tratamento e começar a alcançar a cura, é uma coisa. Ou seja, ali ela foi curada através da ciência do homem. Mas se ela começar a fazer o tratamento, a doença avançar e não tiver mais tratamento, aí Deus entra na causa. Porque aí já fugiu da ciência, já fugiu das nossas mãos e sim foi para as mãos de Deus. Ou seja, os milagres e o sobrenatural de Deus só acontece quando vai para as mãos de Deus, quando não podemos fazer mais nada. Então a depressão é algo que está nas nossas mãos, está no controle da ciência aqui. Então Deus não vai ficar agindo em pró. Beleza? Para vocês entenderem que depressão não é algo espiritual, a gente vê na Bíblia, por exemplo, um exemplo do profeta Elias. Elias era um homem cheio de Deus, Elias era um homem que fazia vários milagres. Vocês lembram muito bem ali no livro de Reis, quando ele faz ali um milagre sobre o altar de Baal ali, onde as pessoas ficam a maior parte do dia tentando invocar a presença de Baal ali e não consegue. E ele vai ali, depois de um certo momento, ele vai e invoca a presença de Deus ali, mostrando que Deus era o verdadeiro Deus. Ou seja, era um homem cheio de Deus. A gente não está falando de qualquer homem. Era um homem que inclusive nem morreu. Um homem que visitou diretamente o céu. Ele foi arrebatado, ele não conheceu a morte. A gente vê que era um homem cheio da presença de Deus. Porém, em um certo momento da vida dele, ele passou por um quadro, por um momento depressivo. Quando Jezabel ameaçou ele, ali ele se sentiu medo, ali ele se sentiu acanhado, ali ele fugiu dali. Ou seja, ele fugiu e foi ficar lá foragido. Ele se escondeu na caverna, ficou ali acolhido, ficou ali não querendo ver ninguém. Ou seja, um quadro explícito de depressão dentro da Bíblia. E Deus pegou ali e tratou ele. Deus pegou ali e fez um tratamento especial ali para que ele pudesse voltar novamente. A depressão dele não era por falta de Deus, não era por falta de nada disso. Foi uma situação que aconteceu que deixou ele sem chão, deixou ele sem base. Ali ele se acovardou, teve medo, temeu e fugiu e ficou depressivo pela situação. Ou seja, você vê que depressão é algo que pode acontecer com qualquer um. Não tem a ver com nada espiritual. Ok, irmãos? Então esse é um exemplo que eu trouxe para que dentro da Bíblia que vocês possam entender e firmar tudo que foi falado aqui. Que depressão é algo que a ciência tem que tratar a pessoa. E não nós temos que ficar buscando ali. Não que não seja válido, a gente pode buscar uma resposta de Deus, a gente pode buscar uma cura de Deus. Mas saiba que Deus só faz aquilo que não está em nossas mãos para fazer.
Talvez você me pergunte aí, mas Deus curou Elias, Deus tratou Elias, ele pode tratar nós? Pode. Mas sabe que aqueles tempos eram outros. Naquele tempo não tinha toda a tecnologia, todo o conhecimento, toda a ciência de hoje. Os tempos mudaram, a ciência avançou, tudo avançou. Então, de acordo com que as coisas vão avançando, o homem vai adquirindo conhecimento, vai ficando cada vez mais nas nossas mãos ter a responsabilidade sobre as coisas. Então, irmãos, esse foi o ensino de hoje. Depressão e ansiedade. Não confunda. Depressão e ansiedade não tem nada a ver com espiritual, não tem nada a ver com algo demoníaco, não tem nada a ver com nada disso. Depressão e ansiedade são doenças, é o mau funcionamento do cérebro que precisa ser tratado ali pela ciência para que a pessoa seja curada. Bem, irmãos, agora você já sabe o que é depressão, você vai ficar parando de falar abobrinha, pega esse vídeo, compartilha e ajude aí as pessoas a serem curadas da depressão e poder querer viver e não simplesmente querer parar de viver e perder o gosto pela vida. Bom, esse é o assunto de hoje. Que Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe o seu dia, independente do dia que você esteja vendo esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Uma ótima semana, um excelente dia e que Deus te abençoe.